O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Estou gravando esse programa em homenagem, primeiro, ao Dia dos Servidores Públicos, que foi no dia 28 de outubro, de 2024. Nós recebemos uma mensagem, ela está aqui, e nós achamos interessante que falássemos sobre esse acontecimento, porque ele aborda algo importantíssimo para nós. Todos nós, e isso me levou a fazer um programa. Quando nós lemos essa mensagem, que veio pelo GovBR, com meu e-mail, essa mensagem falava o seguinte, ela, não sei se dá para ver, né? Essa foi a mensagem que recebemos, né? 28 de outubro, parabéns pelo Dia do Servidor e da Servidora Pública. 28 de outubro. Então dizia, no Dia do Servidor Público celebramos a dedicação de cada servidora e servidor e também o valor do diálogo na construção de uma gestão pública mais forte, eficaz e inclusiva. Parabéns, servidoras e servidores. Hoje celebramos o papel fundamental de vocês no fortalecimento do Brasil, a dedicação do servir ao público e a base que transforma políticas públicas em realidades que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Serviços públicos prestados com qualidade e compromisso tornam nosso país mais justo, inclusivo e eficiente. No Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, reafirmamos nosso compromisso com a valorização e o diálogo permanente, confirmando a importância de vocês nessa missão. Parabenizamos todas e todos pelo comprometimento e dedicação ao serviço público. Dia do Servidor Público, Gestão e Inovação.
Essa mensagem me levou a uma reflexão, porque todos nós dependemos do serviço público, da administração pública, na sua diferentes atuação na saúde, justiça, judiciário, em seus diversos campos, na parte do município, do estado. O serviço público é fundamental. Mas me levou a uma reflexão que serviço público todo cidadão faz e tem um compromisso. O pedreiro, quando ele se compromete a vir na sua casa fazer um serviço, ele está atendendo ao público. Ele também é um servidor. Então, se um mecânico deu um problema no carro, você liga lá para a sua seguradora, vem um mecânico. Você vai na concessionária, teu carro deu um problema, você leva lá na oficina. Aquele cidadão, ele está prestando um serviço ao público. É um servidor. Então me levou a instituir esse programa, colocando essa questão. O maior servidor é Deus. O maior servidor é Deus. Vejamos, nós esquecemos de agradecer ao maior servidor, Deus. Mas todos nós somos servidores públicos, porque todos nós atendemos ao público, atendemos ao outro. E eu vi que eu deveria fazer um programa enfocando essa realidade de servir. E todos nós temos que fazer a nossa parte, darmos o melhor de nós para a construção de um país melhor. Superando como? As nossas deficiências, os nossos erros. Se nós queremos um país melhor, tem que começar por nós. E quando eu li essa mensagem, e depois eu recebi um prospecto falando o santo protetor do servidor público é São Judas Tadeu. O santo protetor do dia do servidor é São Judas Tadeu. O santo protetor das causas difíceis. E se comemora no dia 28, dia de São Judas Tadeu, é comemorado também no dia 28 de outubro. Eu recebi um prospecto, o santo protetor das causas difíceis, desesperadas. Mas você só deve fazer o pedido se você for justo, estiver com justiça o seu pedido. Ora, aquilo me tocou o coração. Que às vezes quando fala em São Judas, a gente pensa que é os Iscariotes. Aí isso me levou aí na escritura para tirar essa dúvida. Tem esse São Judas e tem o outro que é os Iscariotes. E isso está lá uma passagem na escritura que depois eu vou ler aqui, falando sobre esse outro São Judas. E, paralelamente, eu vim das notícias das crises climáticas e nessa busca de entender essa questão de servidor, de justiça, eu cheguei em Código de Hammurabi. Então, Código de Hammurabi enfoca uma realidade que hoje é tão necessária. Todo servidor, todo profissional tem uma responsabilidade. Porque todo servidor faz um juramento. Quando você se forma como psicólogo, você faz um juramento. Quando você se forma na medicina, tu faz um juramento. Quando se forma na administração, você faz um juramento. Quando o se forma em direito, ele se faz um juramento. Quando ele vai exercer uma função, ele faz um juramento. Aí a pergunta: esses juramentos são cumpridos? Aí nessa questão eu fui me aprofundando
cheguei na... Uma coisa mais linda que eu li foi o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha frisa a questão do juramento. Que a pessoa não deve fazer falso juramento. Eu vou ler uma parte desse Sermão da Montanha. Então, Mahatma Gandhi e o Sermão da Montanha de Jesus. Mahatma Gandhi, na Inglaterra, em 1900 anos depois do nascimento de Jesus, um jovem estudante de direito da Índia, agora conhecido como Mahatma Gandhi ou Mahabharata Gandhi, recebeu uma Bíblia. Ao ler o ensinamento de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha, ele relata o Sermão da Montanha. Esse é o relato da autobiografia de O Sermão da Montanha, que foi direto ao coração dele. Mahatma Gandhi, numa biografia ou a história das minhas experiências vividas, experiência com a verdade, em 1927, numa sua autobiografia, na página 63, ele diz: o ensinamento de Jesus sobre oferecer a outra face deu uma visão a Gandhi sobre o antigo conceito hindu de não ferir e não matar. Mais tarde, Gandhi reafirmou esse ensinamento em força política, em seu uso da não cooperação, não violência com os governantes britânicos. Várias décadas resultaram na independência da Índia da Grã-Bretanha. De maneira amplamente pacífica, o ensinamento de Jesus desencadeou tudo isso. Então, o que Jesus ensinou? Sermão de Jesus na Montanha. Olha, vejam bem, Mahatma Gandhi, todo mundo conhece a história de Mahatma Gandhi. Quando ele leu esse Sermão da Montanha, mudou a vida dele. E ele era criança, e foi o que ele pôs em prática na sua vida. Esse Sermão da Montanha. E Jesus, no Sermão da Montanha, está lá em Mateus, ele diz: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí eu passei a pesquisar essas palavras. Jesus, numa questão psicologicamente profunda, falava dessa questão da emoção. Que quando nós entramos na vibração da raiva, do ódio, nós entramos no inferno. E ele diz, portanto, se você for apresentar sua oferta ao altar, ali se lembrar de que se tem algo contra você, deixa a sua oferta ali. Vai diante do altar reconciliar com seu irmão. Depois volta para apresentar a oferta. Por quê? Para tirar de dentro de si o bloqueio, a raiva. Fala sobre o adultério. Fala sobre o divórcio. Então, o Sermão da Montanha é profundo. E um dos mais interessantes são sobre os juramentos. Então ele fala assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o fio de seu cabelo. Seja o seu sim quando sim, o seu não quando não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós temos que viver dentro da autenticidade. Então, nós observamos que no dia do servidor público que faça a dedicação, aí nós vimos o elemento é ministro, o elemento é secretário, ele faz um juramento de servir, de cumprir a lei. E cumpre
Ele faz, como disse no nosso primeiro programa, visão geral. Deus criou o homem. Ele faz treta. Ele se corrompe. Prejudica o outro na sua função. E aonde ficou o juramento de servir? Eu brinquei num programa, até me criticaram, o Clemente coloca uma lapela, pertence à ordem tal, à igreja tal, mas ele cumpre esse juramento da lei. E de repente esse estudo em falar de lei me levou a uma outra versão que me marcou, que foi a nossa falar de lei de Buda, que me tocou falar de Buda, que Buda afirma muito sobre a lei. Nós vamos falar agora sobre o Sutra de Lótus e depois vamos voltar nas escrituras. Vamos dar um intervalo e vamos falar sobre o Sutra de Lótus e vamos ver o que se fala sobre a lei. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. É respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Se nós formos falar toda essa questão, nós vamos ficar muito presos. Mas uma das coisas, quando Buda atinge a iluminação, que fala a iluminação dos 10.000 mundos, 18.000 mundos, e não houve lugar onde a luz dele não alcançasse do alto, os seres viventes, todos os mundos o perceberam. Olha só a importância do Sutra do Lótus. Então, ele fala sobre a lei. Todo o tempo, a questão do Sutra de Lótus, essa é a lei. Este honrado pelo mundo expôs a lei, salvando imensuráveis seres viventes e 100 milhões e um número de bodhisattvas. Então, o Sutra de Lótus fala sobre leis. Olha, isso é profundo entender isso. E uma das coisas que Buda, no seu Sutra de Lótus, fala é sobre sofrimento. Por que o homem sofre? Por que o homem sofre? Buda diz o seguinte, Sakyamuni, quando escrevendo o seu Sutra de Lótus: eu tornei possível as pessoas escaparem às cadeias do sofrimento e atingirem o Nirvana. Porque os homens vivem perdidos, os viventes, os seres estão perdidos em seus apegos e permitindo-lhe obter dentro de vaidade. Isso diz, então ele diz, essa realidade é que leva o homem a sofrer. Ele chega um momento que ele fala: a minha lei é maravilhosa e difícil de ponderar. Aqueles que são de suprema arrogância, quando a ouvirem, nunca mostrarão reverente à fé. Eu sei que os seres viventes têm variados desejos e apego
que estão profundamente implantados nas suas mentes. Tendo noção desta sua natureza básica, eu irei, portanto, usar várias causas para eles. Eu faço isso de modo a que todos eles possam alcançar o único veículo búdico e a sabedoria que abarca todas as espécies. Vejam bem a profunda função psicológica do Sutra de Lótus. E ele afirma: quando a era é impura, os templos são caóticos e as impurezas dos seres viventes são graves. Eles são gananciosos e invejosos, lançando raízes malsãs. Devido a isso, os Budas utilizam o poder dos meios expeditos para poder salvá-los. Então nós vejamos aqui que todos os Budas, todos os grandes sábios, eles estão para servir também, são servidores. Grande é um servidor. Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, é um servidor. Poderíamos falar aqui de inúmeros filósofos, de inúmeros avatares, todos vieram para servir. E ele alerta algo também interessante no Sutra de Lótus. Existem monges e monjas que se comportam com suprema arrogância, leigos, cheios de autoestima, leigos, falhos de fé. Entre os 4 tipos de crente, os iguais a estes são 5.000. Eles não veem os seus erros, são descuidados e negligentes no que respeita aos preceitos, apregados aos seus defeitos e sem vontade de mudar. Nesse aspecto, nós vamos ler lá agora na Escritura. Voltando às Escrituras, em Éfeso, a Epístola de Éfeso de Paulo, apóstolo, no capítulo 4, assim se pronuncia Paulo no seu versículo em que ele fala que nós devemos mudar. Nós devemos deixar tornar-se um novo homem, se libertar. Então começa assim: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar com dignidade. Veja só, quem rouba, não roube mais. Comece a trabalhar com dignidade. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, veja só o que é evocado nisso. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos um para com os outros e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Quando eu li isso, eu falei, eu tenho que começar a mudar a minha vida a partir de hoje. Hoje é de todos os santos. Vamos usar o Pai Nosso. Vamos nos tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Vamos parar de mentir, fazer mal, enganar, tramar contra um, contra o outro. Senão nós vamos ficar nessa amargura, nesse ódio, nessa raiva.
Todos esses avatares sempre abordaram a lei. Qual é a lei? O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem semear, vai ceifar. Essa é a lei. Então, vamos nos tornar umas novas criaturas. Eu, a partir de hoje, no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, tenho esse firme propósito de abandonar todo o meu passado e ser uma nova criatura nesse dia de hoje de Todos os Santos, com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.